Você já se perguntou se o FGTS entra na partilha de bens em caso de divórcio? Eu me chamo Tamires Maria, sou advogada. Eu me chamo Pedro, sou advogado e nós vamos tratar esse assunto nesse vídeo. Então assista o vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possível, se inscreva no nosso canal e também nos siga no Instagram, que é Pedro e Tamires ADV, tudo juntinho em letra minúscula. Bom, antes de respondermos essa pergunta, porque eu sei que você está curioso, eu sei que você está curiosa, é importante fazer uma pequena observação. Essa resposta a essa pergunta é válida para as pessoas que estão casadas sob o regime de comunhão parcial de bens. Ok? Você sabe qual é o regime de bens pelo qual você casou? Não sabe? Vai lá na sua certidão de casamento, dê aquela conferida e venha cá descobrir se essa resposta é justamente para você que está nos assistindo. Então eu já adianto que são 3 posicionamentos em relação ao assunto. O primeiro posicionamento é do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles entendem que o FGTS ele não entra na partilha de bens no caso de divórcio. Eles entendem que é um direito personalíssimo do trabalhador. E o direito personalíssimo é aquele em que é somente e única e exclusivamente do trabalhador e não se aplica ao cônjuge. Por isso não entraria na partilha de bens no caso de divórcio. Existe também o posicionamento doutrinário, porque muitos doutrinadores entendem que o FGTS ele entra em alguns casos na partilha de bens e em outros casos ele não entra. Ele não entraria na partilha de bens caso ele não tenha sido sacado ainda. Então é um direito, nesse caso, personalíssimo do trabalhador. Mas caso ele já tenha sido sacado, esses doutrinadores entendem que, nesse caso, eles entrariam sim na partilha de bens no caso de divórcio. Existe ainda uma terceira posição sobre o assunto, que é a da segunda turma do STJ. A segunda turma do STJ entende que o FGTS ele entra sim na partilha de bens no caso de divórcio, tendo ele sido sacado ou não. Bom, essas são as 3 posições. E existe a nossa posição sobre esse tema. Como nós entendemos que como cada caso é um caso e que o direito ele não é uma ciência exata, existem casos em que nós defendemos que entra e casos que nós defendemos que não entra. Vou dar um exemplo. Nós defendemos, no caso, por exemplo, imagina um casal que tem pouquíssimo dinheiro em conta, os dois, mas um deles tem um dinheiro a receber do FGTS muito grande. Nesse caso, seria justo que partilhasse somente o dinheiro em conta, que é tão pouquinho, e o FGTS que tem a receber, que é tão grande, ficasse só para um deles? Nesse caso, nós defendemos que o FGTS ele entra sim na partilha de bens, no caso de divórcio. Mas essa é uma posição nossa, um exemplo da nossa posição. Bom, o que é importante saber é que o STJ ele decidiu dessa maneira, em que nos casos em que a gente falou, em que a pessoa é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é possível sim que o FGTS entre na partilha de bens em caso de divórcio. E por que essa decisão ela é tão importante e traz um alerta para as pessoas que fazem parte da comunidade, ou seja, os operadores do direito, e também para o cidadão? Porque a partir do momento em que o STJ decide dessa maneira, ele abre um precedente. E o que é o precedente? É como uma porta que se abre e casos parecidos com esse podem ser julgados da mesma maneira. Isso quer dizer que, se a pessoa é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é possível sim que o FGTS entre na partilha de bens de divórcio. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha respondido a sua dúvida. Deixa aqui o seu joinha, não esquece de curtir, hein, pessoal? Deixe o seu comentário, dê aquele feedback. O que é o feedback? Existe algo que você quer elogiar? Elogie. Existe algo que você acha que a gente pode melhorar?
Deixe seu comentário também. Há alguma dúvida específica sobre o direito de família, sobre o divórcio, que você gostaria que nós respondêssemos para você? Fique à vontade, faça a sua pergunta. A gente está aqui para melhor servir você. Nós estamos aqui para informar sobre os seus direitos. Um cidadão informado é um cidadão feliz, porque ele é consciente de que vive em um estado que lhe possibilita direitos, e isso dá tranquilidade a cada um de nós que somos brasileiros. Lembrando que nós vamos gravar um vídeo falando sobre cada um dos regimes de bens. Então, é isso aí. Tenha um bom dia, uma boa semana, um abraço a todos e até mais!